Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Dois Não Pode. Eu sou a Juliana Mansur e divido este palco com meu pai, Augusto Pinto. Oi, gente! Essa é a minha abertura clássica, para quem não sabe. Oficial. Oficial. Hoje falaremos de relacionamentos. Mas eu queria estender esse assunto relacionamento para amizades, que são coisas muito próximas. É um tipo de relacionamento. Então nós vamos falar sobre relacionamento, mas em âmbitos e em circunstâncias bem distintas. Suas várias formas, né? Pessoal, amizades, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, entre outros. E eu vou começar, como sempre eu gosto de fazer, te jogando uma pergunta desafio. O que é relacionamento? O que são relacionamentos? Para mim, relacionamento é troca, é disponibilidade e é uma plantinha que tem que ser regada. E eu vou acrescentar uma outra palavrinha aí importante e que tem conotação dupla, que é interesses. Sim, os relacionamentos sempre começam por algum interesse. Sempre não digo, tem relacionamentos que são natos, né? Mãe e filho não é um relacionamento de interesse, nasce, é seu e é aquilo. Mas relacionamentos externos geralmente começam por algum interesse. E isso não precisa ser visto como interesseiro. É isso que eu disse, né? Que tem conotação dupla, porque a palavra interesse, ela normalmente é usada de forma pejorativa. Ah, fulano é interesseiro, eu estou fazendo alguma coisa com ele, ele está interessado em mim porque de alguma maneira eu vou doar alguma coisa para ele. E aí tem o lado bom, que é... Se eu tenho interesse é porque eu admiro algo em você. Se eu tenho interesses comuns para compartilhar. Por exemplo, as relações começam no trabalho porque você tem um âmbito comum para atingir alguma coisa juntos, são interesses. Você vai jogar tênis com alguém, você faz academia com alguém, você sai para um happy hour com alguém, são interesses no sentido positivo. Agora, eu diria para você que isso é universal. Você falou, tem exceções como a família, a relação de mãe e de pai com os filhos é uma relação não interessada. Não, ela é uma relação de interesse, mas ela não começa como uma relação de interesse. O filho nasce e começa a se relacionar com a mãe com o filho, porque nasceu e vai ter que se relacionar. Agora, ao longo da vida, ela é uma relação de interesse. Mas, Ju, ser mãe já é um interesse. Você fala, de fato. Olha, tem casais que optam por não ter filhos e tá tudo bem. Nada contra isso, gente. Não, zero. Mas em algum momento a mãe falou, olha, meu relógio biológico está começando a bater o sininho, tá? Eu quero ter filho, quero constituir uma família. Isso começa como um interesse da mãe. Ela tem que vender esse interesse para o pai, para ser um interesse comum. Os bons interesses são sempre interesses comuns. E aí os dois concordaram que isso interessa para o casal constituir uma família. De fato, concordo. E nasce um filho. E daí para frente é tudo compartilhado. E construído. Mesmo esses relacionamentos sanguíneos, eles precisam ser construídos, né? Porque se não houver uma construção tijolo a tijolo, lá na frente ele não se sustenta. E a construção é que faz com que muitos relacionamentos caiam, né? Porque é como você erguer um prédio, né? Cada um, até a gente brincou quando a gente vinha para cá conversando, que se a gente não tiver interesses compartilhados, o prédio cai. Porque se o pedreiro não tiver alinhado com o encanador, com o eletricista, com todo mundo que trabalha erguendo aquele prédio, o prédio não se sustenta. No nosso dia a dia é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, se você tiver um interesse compartilhado e um dos dois entrar com mais quantidade de esforço do que o outro, não para em pé. O casamento não para em pé, a amizade não para em pé. E tem muitos relacionamentos que são assim, a gente vê muito isso, né? Que aí a pessoa, uma só dá e uma só recebe, não funciona. Isso não funciona, eu até exemplifiquei para você, nem em contrato. Você vai fechar um contrato com alguém, se ele só for bom para você, ele tá fadado ao fracasso. Tudo que a gente faz tem que ser uma troca e tem que ser bom para os dois lados. Então, no relacionamento, isso nem se fala, né? A gente tem que dar para receber. Não adianta a gente querer só receber. Eu posso dar para você de uma forma diferente que você dá para mim. Pode ser diferente, podem ter fases que eu dou mais e recebo menos, daí na outra eu recebo mais e dou menos, não tem problema. Mas ele tem que, no fim das contas, ter um certo equilíbrio.
entre o dar e o receber. Vamos tocar numa questão espinhosa que é o egoísmo, né? O ser humano é egoísta. A gente dizer que eu não sou egoísta, todo mundo, de certa maneira... A essência humana A essência humana é egoísmo, o egoísmo, de certa maneira, é o lado escuro da nossa moeda, mas, ao mesmo tempo, ele nos move, ele nos faz ter vontades, ter ambições, e são essas ambições que transformam o mundo. Então, podemos dizer que o egoísmo é até um fermento do desenvolvimento do ser humano. Mas se você usar muito fermento no pão, você estraga o pão. E o egoísmo também. Uma pitada de egoísmo move a gente para frente. Mas se a gente ficar atrelada ao egoísmo, esse exagero destrói um relacionamento. Como nós gerenciamos isso? Ou seja, essa relação de troca, que um relacionamento é uma relação de troca entre dar e receber. Num certo momento eu vou querer receber mais do que eu dou. E isso pode ser o excesso de fermento que estraga o bolo. Fala um pouco sobre isso, Ju. Eu acho que, em geral, isso se autoequilibra, né? Se autorregula? Eu acho que se autorregula. A gente não fica pensando muito, a gente não racionaliza tanto a relação de, tipo, tô dando mais, tô recebendo mais. A gente só percebe isso quando é um desequilíbrio muito grande. Se tá mais ou menos, eu acho que a gente nem nota quem tá dando, quem tá recebendo, é uma troca. Tem épocas que eu dou mais, tem épocas que eu ligo mais, tem épocas que eu procuro mais, tem épocas que menos. O outro entende, tá tarefado, tá enrolado. Tudo isso passa. Agora, quando vira um desequilíbrio muito grande, começa a incomodar quem não tá ganhando nada. E é aí que a gente nota o desequilíbrio. Então, eu acho que é autorregulável. E quando a gente nota esse desequilíbrio, eu acho que tudo bem a gente tentar regular, tentar falar para o outro que você está sentindo falta da presença, você está sentindo falta dela perguntar como você está, que ela não está se interessando pelos seus assuntos. Eu acho que tudo bem a gente discutir a relação, se ela é uma relação que já dura um tempo, para que ela se reequilibre novamente. Porque às vezes o outro lado não está percebendo que desregulou, sabe? Posso tentar te dar uma fórmula para a gente equilibrar esse relacionamento de formas que o egoísmo não prevaleça? Por favor. E que a gente mantenha aquele fundinho de egoísmo que é o interesse em saber que, sim, essa relação tem que me dar alguma coisa também, né? Eu acho que na minha fórmula, que é intuitiva, se você estiver sempre pensando em doar antes de receber, milagrosamente você vai receber mais do que você doa. Quem doa recebe em dobro, triplo, quádruplo. Então, a fórmula não se preocupa com receber. Se você estiver se preocupando em doar, necessariamente você vai receber. Tudo que eu fiz na vida que era genuinamente doado, eu muito mais ganhei do que doei. É automático, a vida te traz. Você está doando, você vai receber, é uma lei. Agora, uma coisa que eu acho importante sobre relacionamentos eles são fundamentais. A pessoa que é bem relacionada, ela está na frente das outras em muitos aspectos. Profissionalmente, então, nem se fala. Eu acho que relacionamentos, eles precisam ser fomentados, mas assim, eles valem mais do que, às vezes, uma grande escola, um grande MBA. Se você sabe se relacionar e sabe cultivar os relacionamentos, porque não adianta só você conhecer a pessoa, você foi apresentado, você transitou. Você tem que regar. Você tem que regar, ela tem que lembrar de você tem que ser interessante para ela também. Se você é uma pessoa que sabe construir relacionamentos, a chance de você ser bem-sucedido é imensa. Isso também é universal? Mesmo um relacionamento de família, pai e filho, marido e mulher, o resto da família expandida, também tem que ser regado ou na família isso é mais natural? Não, lógico que tem que ser regado. Eu acho que se você para de se relacionar com a sua família assim, você sempre está ausente, você não está interessado no que as pessoas estão fazendo, você não se preocupa, você não ajuda quando precisam. Naturalmente essas pessoas vão se afastando. Você vai falando menos, você vai encontrando menos, e quando você percebe, aquela pessoa chega a ser até quase um estranho para você. Muitas vezes. Entre marido e mulher, isso também pode acontecer? Entre marido e mulher, eu acho que também pode acontecer. Eu acho que muitos casamentos. Como você rega a plantinha do casamento? Seu exemplo pessoal. Conta para nós um pouquinho da tua forma. Eu acho que é muito recebendo e cedendo. Eu acho que você tem um casamento lindo, por isso que eu estou perguntando. A gente recebe, a gente cede. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu faço muitas coisas que talvez eu não quisesse fazer naquele momento, mas que são importantes para outra parte. Mas eu também recebo isso
de muitas maneiras, né? E na minha relação, isso sempre se autoequilibrou sozinho, sabe? A gente nunca precisou sentar nem para dividir tarefas. Nunca precisei sentar com ele para falar isso é meu, isso é seu. Isso vai se autorregulando. Para mim é mais fácil fazer isso, para ele é mais fácil fazer aquilo, e as coisas vão entrando num fluxo. Mas a gente sabe que pode contar um com o outro incondicionalmente em qualquer momento. Então, você saber que você pode contar... Eu não importa onde eu tô no mundo, eu sei que se eu precisar do Wade, ele pega um avião, ele vai resolver. Ele é um caso. O Wade não é uma referência. Não vou fazer propaganda do meu marido. Pois até ele porque é benchmarking. Esconde o teu marido porque ele é joia rara. Joia rara. Ai, lindo. Joia rara. Mas eu acho que... O Wade é disponível sempre. Wade, adoramos. Muitos casamentos acabam, e aí eu não acho nem que é erro de ninguém. Você casa com uma pessoa, ela muda. Você tá quantos anos casado? Eu tô 50 anos. Quase 20. Então, assim, a pessoa vai se transformando. As duas vão se transformando. Muitas vezes, essa transformação, elas continuam se encontrando onde existia a intersecção. E às vezes não. Às vezes eu mudo para a direita, o outro muda para a esquerda. E eu acho que daí não é uma falha de nenhum dos dois. Apenas amadurecemos de formas diferentes, com interesses diferentes. E aí vira um gap no meio. Então, quando você... vai mudando ao longo dos anos e os interesses vão ficando diferentes, talvez comece a existir um buraco nessa relação. E aí você vai pesar. Dá para tapar esse buraco. Aí você vai pesar. Cara, tá muito buraco aqui e meu interesse é completamente outro. E às vezes você não reconhece a pessoa. Eu não casei com essa pessoa. Porque ela mudou, a personalidade, ela mudou. Porque as pessoas mudam. Então, quando você para de reconhecer, não sei se você vai se apaixonar de novo, se vai ter solução. Mas eu acho que, às vezes, quando cada um está com interesses muito diversos, você tem outras coisas que fazem você falar, vale a pena. Então, vamos tentar voltar para o meio e encontrar de novo, né? Posso compartilhar a minha fórmula? Pode. Eu sou engenheiro, tenho mania de fórmula. Comecei falando que na fórmula do bom relacionamento, doar é mais importante que o receber. Se você doa muito, naturalmente não se preocupa que você vai receber. Quando você começa a sentir que existe um buraco... Começa a doar. Começa a perguntar. Porque realmente você falou uma coisa que é verdade universal. O tempo afasta as pessoas, afasta amigos, afasta casais, afasta filho de pai, etc. A fórmula mágica para você botar areia nos buraquinhos que começam a se formar é perguntar. Teu filho voltou da escola? Não custa você perguntar, como é que foi teu dia hoje? Que aula que foi mais legal? Teve algum momento que você não gostou? Você dá o play, as pessoas gostam de falar de si. Então, mas para isso, dentro de uma familhinha, você precisa ter rituais estabelecidos, momentos estabelecidos, né? Então, eu janto com os meus filhos diariamente. Espontâneo. Porque se eu não tiver este momento, que é obrigatório, claro, salvo algumas exceções, mas que é obrigatório de uma forma geral, eu vou chegar, um vai estar envolvido falando com um amigo, o outro vai estar envolvido jogando videogame, eu vou estar lendo um livro, o outro vai estar vendo um seriado. Isso tudo acontece numa noite na minha casa. Mas antes de cada um ter o seu interesse, existe um momento que é comum. E ele é mandatório. E eu acho que ele tem que ser mandatório. Porque aí sim você vai falar como foi na escola. Mas você botar a família toda sentada em torno de uma refeição... é necessário, mas não é suficiente. É preciso que ali, digamos que são 4 membros da família, que os 4, aí vem a questão do dar e receber. Os 4 membros têm essa preocupação de perguntar um para o outro. Mamãe, o que você fez hoje, mãe? Hoje teve Mulheres Reais, como é que foi? Foi legal? Conta um pouquinho. Aí você abre o celular, mostra um vídeo e tal. Você fez um pouco isso comigo no carro, foi super legal. Todo mundo nessa relação tem que ter a responsabilidade de perguntar sinceramente sobre o que aconteceu com o outro naquele dia. Mas isso vai vir com a maturidade. Os filhos. Os filhos. Mas a gente sim. O casal, às vezes, um é mais fechado que o outro, é mais conservador em compartilhar seus momentos. Então, o outro que não é tão conservador tem que cutucar. Lá, Lígia, e aí, como é que você foi fazer um curso hoje? O que você viu nesse curso? E achar assuntos comuns. Tem jantares que a gente briga o jantar inteiro, né? Por coisas bobas, mas tipo, tira o controle da mesa, não sei o quê, você não tá comendo. Brigar é interesse. E tá tudo bem.
Você não briga com quem você não tem interesse. Você não se importa. Briga? Não, eu falo pra eles, o dia que eu não falar mais disso, se preocupem. Exatamente. Porque daí eu deixei pra lá vocês, né? E tem dias que a gente fala da escola, tem dias que a gente dá muita risada, porque a gente conta casos, aí eu conto do pai deles, olha, seu pai já fez isso, eles morrem de rir. Aí a gente fala ontem a gente falou das falas do vovô do podcast, aí eles morriam de rir. Então você tem que achar links ali nasquelas relações, né? E aí eles vão aprendendo, mas tem que ter o ritual obrigatório de encontro. Porque, principalmente no mundo de hoje, as pessoas têm as suas vidas, e isso não é anormal. Então tem que ter aquele momento que ele existe, ponto final. A gente janta juntos, ponto. Salvo exceções, tô no médico, vou chegar atrasada, vai jantando com os meninos, isso, tá, gente? Mas via de regra, a gente janta juntos. Via de regra, a gente tem almoço e jantar de domingo. De se perguntar? Pergunto sempre. Então, Bruno, como é que foi o seu Nossa, dia? eu pergunto sempre fala um saco. Eu fico aí eu brigo, eu falo. Eu vejo você fazendo isso. Falo, como um saco? Não dá pra achar todo dia um saco. Alguma coisa teve boa, né? Não é possível você achar. Eu gostei de ver meus amigos, mas não gostei da aula. Eu falei, então, já teve coisa boa. E ao perguntar, você tá ensinando alguma coisa pra eles. Eu tô ensinando alguma coisa. Eu tento, pelo menos. Mas vai absorvendo. Voltando para o tema relacionamento de forma mais ampla, o relacionamento é uma das muitas chaves de sucesso na vida das pessoas. Uma das principais. Não estou falando de sucesso, ganhar dinheiro, ficar rico, não é isso. Sucesso, você pode ser um Zé Ninguém para o mundo e você ser uma pessoa muito bem sucedida de você para com você mesmo. Como o relacionamento se coloca dentro da grande fórmula da vida de viver bem e ter sucesso? Eu acho que é a principal coisa. Uma pessoa que sabe se relacionar, ela vai ter sucesso em todas as áreas da vida dela. Eu acho que isso, assim, é uma das armas mais poderosas que a gente tem. E todo mundo tem. A gente nasce com esse conhecimento do relacionamento embrionário e que a gente tem que desenvolver. Não acho que a gente nasce, acho que a gente aprende a se relacionar. Mas talvez tenha alguma coisa genética, tá ali, semente tá, mas existem pessoas que têm mais facilidade, certo? Tem pessoas que têm a arte de se relacionar, que vão bem em qualquer ambiente, que tem um traquejo social muito grande. E tem pessoas que são mais fechadas, geralmente são mais tímidas. E muitas vezes são confundidas com pessoas metidas, né? Porque aquela pessoa que chega e fica na dela. Muita gente olha ali e fala, ela não quer falar com ninguém. E não, ela tá com vergonha, muitas vezes. Se você é uma dessas pessoas, você vai ter que fazer um esforço maior para se relacionar, mas ainda assim o relacionamento vai ser fundamental. Se apoie em alguém que vai junto com você, que te leva para esse trânsito. Mas você não acha que aí tem um estereótipo de relacionamento que a gente deve até tentar derrubar aqui no nosso episódio, que é tímidos não podem se relacionar? Podem. Podem e devem. Conheço uma pancada de tímidos que se relacionam maravilhosamente bem. Muitos, mas já existiu um momento onde essa pessoa entrou num ambiente com outras pessoas desconhecidas e que ela teve um pouco mais de dificuldade, mas ela enfrentou. Porque a gente associa relacionamento a falar. Entendeu? E não estou desmentindo aqui. Não, é assim, um relacionamento que já existe, você pode ter em 1000 formatos. Quando você não conhece a pessoa, você vai ter que falar. Você vai ter que ouvir, Ju. E falar também, não adianta você só ouvir. Eu sei, mas veja, eu sou apresentado por uma pessoa. Tem duas formas de eu começar a construir a teia do relacionamento. Uma é, tipo, você me apresentou, olha, eu sou Augusto, eu sou engenheiro, eu trabalhei nisso. Não é sobre uma palestra, é sobre um diálogo. Eu sei, exato. Mas se eu começar o relacionamento com uma pergunta, 99,9% das vezes, a chance do cara gostar de falar de si, e num certo momento eu interajo com ele e começo a falar de mim, é a fórmula mais correta. Mas, em geral, a pessoa muito tímida não consegue começar com a pergunta. Ela chega lá porque ela tem vergonha. Tem vergonha de perguntar? Tem vergonha de perguntar, tem vergonha de perguntar, tem vergonha de chegar naquela pessoa, tem vergonha se é uma pessoa importante eu tô incomodando. Então, eu acho que a pessoa e talvez quem seja uma pessoa tímida pode me corrigir se eu estiver errada ou até me confirmar se eu estiver certa. Eu acho que tô falando de uma pessoa bem tímida, bem travada. Eu acho que ela é apresentada para alguém, ela fica meio dura ali. Você acha sua mãe tímida?
Hoje não, mas ela já foi, tímida. mas ela mesma fala que ela continua era tímida. um bicho do mato e que ela chegava e não falava com ninguém. E aí ela aprendeu que apesar da timidez, por exemplo, a gente faz às vezes retiro juntas. Ela é uma perguntadora maravilhosa. A Lígia... Hoje. Desde que eu a conheço. Então, mas converse com ela. Ela fala que antigamente ela chegava nos lugares e que ela ficava super acuada. E ela foi aprendendo, apesar da timidez, a desenvolver essas relações. Hoje, por exemplo, a gente vai para um retiro juntas. Eu sou uma pessoa que me exponho muito mais, compartilho muito mais coisas, e ela é uma pessoa muito mais ouvinte, porque ela fala, eu não gosto muito... Ela fala lá, eu não gosto muito de falar, mas no fim ela sempre fala um pouquinho. Mas ela, no relacionamento não global, onde estamos 20 pessoas, mas quando senta do lado de um, senta do lado de outro, ela é absolutamente interessada no que a pessoa tem para contar. E ela entra por essa porta. Também é uma porta de entrada poderosíssima, mas ela aprendeu isso. Eu não acho que ela nasceu assim. Pois é, mas ela aprendeu e ela sofisticou. Porque hoje eu tenho muito tempo para observar a Lígia, até depois que eu me aposentei, mais tempo ainda, né? E eu percebo que como ela tem interesse genuíno nas pessoas, esse é outro ponto importante no relacionamento, gente. Não basta fingir que está interessado, você tem que se interessar mesmo, de fato. Quando você fala o relacionamento tem que ser utilitário, significa que eu estou tentando prestar serviço para aquela pessoa de alguma maneira porque eu me interesso por ela sinceramente. Você não consegue prestar serviço por alguém que você não admira, que você não respeita. Então começa por observar e respeitar as pessoas. E o exemplo da Lígia eu acho legal porque ela se interessa genuinamente por todo mundo que ela se relaciona e aí ela faz a pergunta certa. Eu não sou tão bom nisso, viu? Eu às vezes tenho que pensar, o que eu vou perguntar para essa pessoa. Isso virou uma coisa que ela sabe fazer com maestria. Isso com maestria porque é intuitivo e ela desenvolveu isso ao longo da vida. Então, é algo que eu gostaria de sugerir como uma fórmula para se relacionar bem. Pergunte sobre as pessoas, se interesse por elas e faça a pergunta genuinamente interessante para extrair o melhor que aquela pessoa tem para dar. E aí eu emendo com uma pergunta para você. O relacionamento é feito de uma série de ingredientes. Quais são as coisas que a gente doa num relacionamento, as mais importantes que a gente pode doar num relacionamento? Tempo. Interesse. Eu acho que são as duas mais importantes. Conhecimento. O conhecimento ele é importante, mas eu acho que ele não é mais importante que o seu tempo e o seu interesse. Paciência. Paciência. Tem um monte de ingredientes, Ju. Tem, mas se você não tiver tempo para disponibilizar ali, interesse com aquela pessoa, não adianta você ter conhecimento e paciência. Adianta? Não adianta. O tempo, eu acho que... Essas duas encabeçam. Na fórmula, na receita do bolo do relacionamento, o ingrediente principal, a farinha do bolo, é o tempo. Doação de tempo. Os outros são complementares super importantes. E o interesse, que doar seu tempo, mas você não está nem aí, na verdade, não adianta. Interesse e tempo. Os Vamos outros são periféricos, mas tempo. necessários. Como a gente doa... Porque eu acho que na nossa vida, a coisa... Eu vou me contradizer aqui, porque no outro programa eu disse que o tempo não existe. Então, mas supondo que ele exista. Uma suposição. Supondo que ele exista, mas não vou entrar nessa polêmica. Não vamos. Não existe, não. Né? Mas, enfim, o tempo é a coisa mais rica que a gente tem e preciosa para distribuir. Como é que a gente distribui esse tempo? Você, por exemplo, uma pessoa super ocupada. Você tem tua empresa, tua família, o podcast, o projeto social com a ONG, um monte de coisa. Como é que se distribui esse tempo para uma pessoa que você nunca viu? Que cruzou teu caminho e você falou, putz, essa pessoa está precisando do meu tempo. Como é que você afere isso? É feeling, né? Você não precisa... esse tempo, ele aparece. Então, faz de conta que eu fui cortar o cabelo no salão. E ali a moça que tá lavando meu cabelo, vejo que ela tá meio tristonha, e ela fala, puxa, aconteceu uma coisa comigo. Se você se interessar genuinamente, você já tá ali doando seu tempo para aquela pessoa, ouvindo ela, opinando, compartilhando sua opinião, tentando achar solução junto, e você não tá tendo que tirar um tempo de outro lugar. Eu já estava ali pondo meu tempo para cortar o meu cabelo. Não? E sempre, em qualquer atividade que a gente faz, tem uma pessoa ali do lado que precisa ser ouvida. Mas isso é batata.
Então eu não preciso abrir mão de um tempo de alguma coisa para ter tempo para doar para alguém. É só eu olhar o entorno das minhas atividades. Então, eu vou colocar um ingrediente chave no relacionamento que eu não tinha colocado na nossa receita de bolo, que é a atenção. Você não consegue se interessar por uma pessoa, você não consegue doar tempo, conhecimento, nada, se você não estiver atenta. Completamente. Às vezes a gente anda pela vida desatento. Então a gente perde oportunidade. Gente, presta atenção. A gente tem que ter atenção em tudo que a gente faz. A minha avó dizia, ela tinha uma frase que eu achava ótima, que é: o bicho da vida tem rabo só na frente. Depois que ele passa atrás é lisinho. Você deixou passar, às vezes não volta mais. O rio nunca é o mesmo. Né? É questão do tempo. Você está vivendo e vendo um rio que daqui a um segundo é outro rio. Outra história. Você está na vida desatento, você perde oportunidades incríveis de ser útil, de prestar serviço, porque você não está atento às pessoas. Não estar atento à pessoa já é um ato de egoísmo. Você está olhando para dentro. Quando você está olhando para dentro, você perde oportunidades ricas. O mundo quer te doar alguma coisa, mas você não está atento. Vou te dar um exemplo que aconteceu hoje, acho que até contei essa história no carro, mas vou repetir para quem está nos ouvindo. Né? Eu, geralmente, antes do podcast, eu preparo uma lista de perguntas que a gente faria um para o outro aqui, que eu chamo de tabuinha. Né? Aí eu imprimo a tabuinha e dou uma lida antes de vir para cá. E essa semana não deu. Eu sou um aposentado. Você está ficando super... mais tranquilão no podcast, né? Antes, 10 dias antes. Estou mais ocupado. Então. Essa semana eu tive ocupado, não consegui ler a tabuinha. Eu imprimi e falei, bom, eu vou na Ju, enquanto ela se arruma, eu leio a tabuinha. Peguei a tabuinha para ler, aí uma das meninas que trabalha na casa com a Ju me ofereceu um café. Falou, acabei de passar um café, você não quer tomar um café? Eu não esperei para ser servido. Falei, vou aí na cozinha para tomar o café com vocês. Aí em pé, elas me serviram um cafezinho e eu percebi que uma delas estava assim, pensativa, né? Falei, Cida, no que você está pensando? Falei, eu estou pensando que o senhor está tomando café sem açúcar. Eu não consigo. Falei, mas nem adoçante, não. Eu gosto de com açúcar. Falei, Cida, está tudo bem. Toma menos café. Toma menos. Toma menos. Ou seja, a fórmula de... Você quer perder peso? É isso que você quer conversar? Falou, é. Falei, olha, você tem um excelente exemplo aqui dentro de casa. Siga a Ju. Veja o quanto ela come, quanto ela põe no prato, põe a mesma coisa. Pode ser que os seus ingredientes não sejam outros. Os ideais. Você mas... goste mais da sobremesa do que do arroz com feijão, da salada e tal. Mas se você observar a quantidade, já é um caminho para você perder peso. Se você conseguir ter a disciplina de não comer açúcar, eu zerei açúcar na minha vida. Eu não adoço nada. Me serve um bolo, eu vou comer porque tem açúcar no bolo, tá tudo bem. Mas não tem bolo no meu dia a dia. E isso foi o gatilho para eu passar 20 minutos conversando com as meninas. Até a Ju me chamar que a gente tinha que vir para cá. Eu doei meu tempo. Por quê? Porque eu estava atento. Eu percebi que quando ela veio me oferecer o cafezinho, na verdade ela queria que eu fosse até a cozinha e gastar 10 minutinhos de papo dando atenção para elas. Esse tipo de oportunidade está o dia inteiro na nossa vida. O dia inteiro. O dia todo. Você tem que estar com o radarzinho e de disponibilidade e de atenção funcionando. Olhar para a pessoa e falar, que foi? Sua cara não tá legal? Não foi nada, não. Foi. Eu sou insistente. Quando eu vejo alguém ali no meu entorno... E aí, às vezes, falo, você não, entra numa situação você não me complexa. Você não está me convencendo. O que aconteceu? O que aconteceu? Já te aconteceu de quando você pescou uma situação dessa, de uma pessoa que tá carente, vem você uma entrou, bomba? vem uma bomba. Pô. Porque aí você... Puta, a pessoa está com um problema de família, ela está Nossa, doente. Eu tenho o projeto social da ONG, que é uma outra coisa que eu... Quando você pensa, vou criar um projeto social, você pensa em quê? Que tem que ter dinheiro. E eu fiz um projeto sem nada de dinheiro, né? Dinheiro, o seu tempo é dinheiro. Então, tô falando de dinheiro enquanto moeda. Porque o que eu tenho para doar é o mais precioso que existe, que é o meu tempo. Então, eu tenho um projeto que eu pego há anos mulheres de uma ONG aqui de São Paulo que trabalha com mulheres e elas passam um dia por mês lá no meu escritório e a gente tem diversos assuntos, diversas palestras. No primeiro dia desse projeto,
a gente está conhecendo essas mulheres, elas se apresentam, porque elas estão lá, o que elas fazem. Nossa. Foge da minha alçada de conseguir ajudar em alguns casos, sabe? Em alguns casos eu consigo orientar, opinar. Por que você não tenta isso? Por que você não tenta aquilo? Mas tem outros que chega a ter coisas que são jurídicas, que são... Sabe que eu te perguntei isso? Porque, na verdade, eu acho que muitas pessoas desligam o seu radar de disponibilidade, de atenção, com medo de pescar um peixe que eles não conseguem fritar. Mas quando eu não consigo fritar o peixe, eu falo, olha, eu não sou qualificada para te orientar. Pessoal com medida restritiva, essas coisas complicadas, mas eu tenho certeza que a ONG tem uma psicóloga e tem um departamento jurídico, eu vou perguntar para elas e te indico. Você pode ir por um outro caminho, você pode achar quem tem embasamento para resolver aquele problema. Você não precisa resolver o problema. Ou você pode só escutar e falar, putz, tá pesado mesmo, né? Mas que bom que você tá tendo esse tempo aqui para dividir comigo, para respirar, para pensar um pouco. A gente não precisa ter a solução, a gente precisa ter a audição. Você lembra do projeto da Márcia, que já esteve aqui fazendo um programa conosco, que ela chama de Espaço Felicidade? Sim. Vou contar um pouco para a turma aí o que é. O Espaço Felicidade foi uma iniciativa que a minha irmã teve quando ela morava no Camburi. No sertão, né? No sertão, morava. é isso que eu ia explicar. O Camburi, todas as cidades que ficam no litoral norte, você tem a parte da cidade que fica da estrada em direção ao mar, e você tem a parte da cidade que fica da estrada em direção à montanha. O que está atrás da estrada em direção à montanha é chamado de sertão. Então, todas as cidades, até Ubatuba, todas têm uma parte que é mar e uma parte que é sertão. A parte sertão é a parte pobre, porque a população que serve a área turística, que tem as casas, os hotéis e tal, elas têm que morar perto para poder rapidamente chegar até o trabalho. Então elas vão morar perto da montanha na área chamada de sertão. A minha irmã morava com o marido dela no sertão do Camburi. E aí essa região é uma região muito carente. Talvez no Camburi seja mais carente até do que as outras áreas turísticas em volta. E ela observava mulheres que trabalhavam ali na região muito sofridas, com problemas de violência doméstica, problemas de carência, droga invadindo a família, os filhos viciados, coisas horríveis que tem em toda parte aqui no Brasil, mas lá tinha muito. E ela falou, putz, mas como é que eu posso ajudar essas mulheres sem ser invasiva? Porque, como você falou, eu não consigo resolver um problema de violência familiar. Eu não consigo resolver um problema de um filho adolescente que já é drogado, do pai que já é traficante, por aí vai. Mas eu consigo ser uma válvula de escape. Mas eu consigo ser uma válvula de escape. E ela não tinha um local para fazer isso, ela foi lá na pizzaria, que ela sabia que não funcionava nas segundas-feiras à noite, falou, você me empresta esse espaço aqui, uma vez por semana, o que você vai fazer? Eu vou ouvir as mulheres. E aí ela colocou lá uma tabuleta, ó, Espaço Felicidade, tô longe aqui, né? Espaço Felicidade, uma vez por semana eu vou estar disponível a partir das 7 horas da noite para a gente conversar aqui. Não vai ter nada, nem pizza vai ter água, cafezinho e bate-papo. E no começo vinha uma mulher, vinha duas, no fim virou uma febre. As mulheres não só vinham, como elas começavam a trocar experiências e se ajudar entre elas. É como se fosse uma teia, né, que alguém tem que começar e puxar o primeiro fio. Aí alguém vem, puxa o segundo. E a coisa faz sozinha. E a coisa se autorrealiza, né? Tudo isso, eu contei essa história longa para dizer que quando alguém realmente quer ajudar, mesmo que ela não saiba como, exatamente como no seu projeto que você tocou um nervo exposto, você não consegue ajudar, mas ouvir já é a primeira ajuda. Porque depois o universo, magicamente, começa a desenrolar o tapete da... A pessoa que está com um problema muito grande, ela está precisando de acolhimento. Ela não está precisando da solução. Ela até precisa, mas ela não espera de você a solução. Ela espera um acolhimento. Ela espera um outro lugar para ela estar que não seja naquele problema. Enfim, mas os relacionamentos não passam só por problemas, né? Eu acho que eles são uma... E os relacionamentos profissionais? Eles são uma ferramenta importante. Nossa, Ju, eu trabalhei mais de 50 anos, né? Ainda trabalho porque, apesar de eu ter aposentado, eu tenho meus projetinhos lá que estão andando e que me consomem tempo. Essa semana eu não olhei a tabuinha porque eu estava olhando os outros projetos.
E aí é uma torre de Babel, porque você se relaciona com pessoas que são tecnicamente maravilhosas, mas que não sabem dar utilidade para o seu conhecimento. Elas admiram o conhecimento pelo conhecimento em si e não conseguem transformar em algo útil que faz dinheiro para a empresa, que ajuda os clientes da empresa e tal. Tem pessoas que são muito boas para vender, mas ao mesmo tempo elas são rasas, elas não querem se aprofundar no seu conhecimento. Tem pessoas que são boas para unir as pessoas dentro da empresa. Então, são operários de um grande negócio que você está construindo. A dificuldade, eu como executivo, era o meu maior desafio, era descobrir, ok, a Juliana começou a trabalhar comigo hoje. Qual é o valor que a Juliana tem para colocar, num primeiro momento, para a empresa e num segundo momento para o cliente da empresa? Porque, na verdade, é assim, qualquer empresa que nasça para ganhar dinheiro, eu posso dizer para você, é not morta. Mas não é sobre isso que eu quero que você fale, é assim, como é que você descobre como eu faço para me relacionar com a Juliana e dela tirar aquilo que é bom para... Não é nem dela tirar aquilo que é bom, às vezes a gente tem alguns relacionamentos profissionais que você não escolhe. E você tem que ter a arte de conseguir ter aquele relacionamento. Os relacionamentos profissionais, elas acontecem independente da tua escolha, né? Mas eu estava dando uma volta, mas eu ia chegar no tema. Eu acho assim, para você aproveitar um relacionamento que está ali disponível para ser construído, o primeiro passo é, eu estou voltando para a minha fórmula, é fazer a pergunta certa. A pergunta é, qual é o valor que essa pessoa tem para me dar? Muitas vezes nem ela sabe. Muitas vezes nem ela sabe. Então a fórmula é escutar, é ouvir, é pegar um funcionário novo. Eu adorava fazer isso. Entrou alguém na empresa, vamos almoçar? Putz, aquilo dava um pânico na pessoa. O meu chefe, meu gerente, meu diretor, o presidente da empresa está me convidando para almoçar. A pessoa ia com a guarda alta, fechada. Eu falava, cara, relaxa. Eu tô aqui para te conhecer. Sabe quem é você, quem é a Juliana Mansour, como é que é a tua família, o que você gosta de fazer, você gosta de esporte, você é corintiano. Você sabe que é uma técnica, vou abrir mais um parênteses, uma técnica de headhunting, né? Os grandes headhunters entrevistam as pessoas num jantar, num almoço, porque você não consegue falar abobrinha, comer, tomar um gole de água tal e fingir. Então a guarda baixa naturalmente num almoço. Então eu adorava convidar as pessoas para almoçar. A pessoa não pode almoçar? Vamos tomar um café? Aqui na empresa? Não. Vamos descer, vamos pegar o elevador, descer, vamos no Starbucks, vamos no café em frente e vamos tomar um café. Eu vou te pagar um café e vamos conversar. Então a melhor forma de você descobrir as pessoas é você não se preocupar em rotular as pessoas. Eu estou conversando com um cara de RH, portanto, eu devo perguntar de RH. Estou conversando com o cara de finanças, eu tenho que checar se ele entende de balanço patrimonial. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de descobrir o ser humano por trás da profissão. É isso, descascar a cebola já. Você lembra que eu escrevi um único livro na minha vida, que foi um fracasso editorial, mas que me deu muito prazer de escrever, que na época, há 30 anos atrás, ele já chamava serhumano.com. Porque era a época que estava surgindo a internet, as empresas de internet eram as .com, e no livro eu dizia, gente, por trás de qualquer tecnologia tem um ser humano. Se o ser humano não souber usar um celular, não souber usar uma tecnologia que surgiu, a tecnologia é inútil. Entendeu? Então a fórmula do relacionamento é descobrir as pessoas por trás dos rótulos, dos títulos. E aí sim você começa a construir aquela teia de relacionamento útil que a Márcia começou a construir numa pizzaria na segunda-feira à noite. A empresa é igualzinho, Ju. Eu sei, eu tenho. É a mesma coisa. Você não faz isso na tua empresa? Intuitivamente faço. Eu duas ou três vezes por mês eu vou com todos os meus funcionários almoçar. Eventualmente eu vou com algum particularmente, mas geralmente eu vou todo mundo, que é para tirar aquela coisa, nós não vamos falar de trabalho. A gente vai lá bater papo, jogar conversa fora, comer um hambúrguer, dar risada, fazer piada. E isso faço genuinamente porque adoro, tá? Não é por nenhum interesse de
melhorar nada na empresa. Mas você vai conhecendo um outro lado das pessoas, né? Que é o verdadeiro lado das pessoas, né? E eu acho que é muito importante fazer isso. E cria uma proximidade, né? Porque, infelizmente, os cargos já criam um distanciamento. Mesmo que você seja uma pessoa acessível, eles criam um distanciamento. O rótulo, então, de novo, é o rótulo do cargo. Totalmente. Né? Não é a Juliana que assusta. É a Juliana que é CEO e dona da empresa. Então, se você eu brincava, né? Quem é você? Eu sou o Augusto da SAP, eu sou o Augusto da IBM. Um belo dia eu saí da IBM. Quem é você? Eu sou o Augusto. Quem é Augusto? Não sei. O cara que te recebia e punha um tapete vermelho quando você, no tempo do cartão de visita, né, entregava o cartão Augusto da IBM, você não é mais da IBM, você virou só Augusto, você perdeu o valor. Esse mesmo valor que o cartão de visita te dá num relacionamento profissional, ele também assusta. Entendeu? Você não precisa nem ser um gestor, não pode ser um profissional especialista, um cara que é fodão no que faz, é referência. Só isso já assusta. Assusta a ponto da pessoa não querer nem mesmo que a pessoa não trabalhe com ele. Às vezes você, por alguma razão da vida, você tem algum contato com essa pessoa, você tem medo de se aproximar e daquela pessoa te achar pequena, né? Eu acho muito comum as pessoas terem medo de pedir conselho, de pedir para conversar com alguém, porque acho que aquela pessoa nunca vai ter disponibilidade para ela. E não é assim que acontece. As pessoas ficam extremamente felizes quando você fala, precisava de uma ajuda, e você é uma pessoa que conseguiria me ajudar. As pessoas gostam de ajudar. Eu vou dar mais um exemplo que é de conhecimento nosso comum e até de quem acompanha nosso podcast, que é uma convidada que passou por aqui num episódio que até já foi para o ar, a Marília Carvalhinha, lembra? A Marília esteve aqui e ela falou, olha, eu estou disponibilizando o meu tempo, que é escasso, porque eu curto muito a Juliana, eu acho lindo esse projeto que vocês estão fazendo juntos, pai e filha, mas minha agenda está cheia. Se alguém quiser trabalhar comigo, eu só vou ter tempo disponível daqui a um ano. Putz, apesar disso, ela está aqui disponibilizando o tempo dela conosco. Mas a Marília foi além disso, não sei se você lembra, claro. Ela falou, olha, antes da gente começar o episódio, vocês vão meditar comigo. E ela conduziu uma sessão de meditação de uns minutinhos que nós não tínhamos pedido, não estava no script, né? Eu falei, mas que mulher incrível, uma super profissional. O tempo dela é pago a peso de ouro pelas empresas que querem ajuda para... Estou fazendo propaganda da Marília aqui, hein, Marília? Adorei você. E ela se disponibilizou não a vir aqui gastar o tempo dela conosco, doando, ensinando alguma coisa, mas ainda meditou conosco. Mas por quê? Porque a gente tem uma relação profissional que a gente Transcende. Quis que transcendesse a relação profissional. Então, a gente sempre que dá, almoça juntas, sempre que a gente começa uma reunião, primeira meia hora, eu conto meus problemas, ela conta os dela, meu filho viajou, o meu tá doente, então por que você não faz isso? Tem uma coisa para te indicar, a gente troca assuntos nossos pessoais enquanto mulheres. Aí a gente tem nossa reunião, a gente se diverte, quando dá, a gente almoça juntas. Então, a gente rega a planta, não é só vou lá, faço a reunião, pago, fim, acabou. Não. E regar a planta passa por você ir além do rótulo. Regar a planta passa por ela vir aqui quando eu convido. Regar a planta passa por eu também gastar meu tempo ir no lançamento do livro dela. Ela é uma pessoa que eu me importo, então eu sei que para ela é importante que eu esteja lá este dia. Eu vou. Ou seja, eu acho que você na prática faz aquilo que eu faço e que às vezes eu falo e tem gente que fala, eu acho que você está invadindo o espaço da pessoa. Que é o seguinte, mesmo o cara que tem um interesse específico no nosso relacionamento, é meu companheiro de academia, parceiro de academia, colega de trabalho, alguém de um relacionamento num outro âmbito qualquer, eu levo para o lado do relacionamento pessoal sempre. Eu acho que se a gente não transcende o âmbito, aquele relacionamento vai morrer. Por quê? Ele pode Porque durar um dia um tempo. você parou de jogar tênis. Então, teu amigo do tênis morreu? Morreu. Se era só isso, morreu. Agora, se além do tênis você convidou ele para um happy hour, ou você almoçou junto, ou de vez em quando você manda uma mensagem, fala, fulano, como é que você está? Precisamos nos ver. Transcendeu aquele interesse específico que iniciou o relacionamento. Isso não é invasivo, gente. Porque muita gente fala, pô, você está invadindo a praia, não é invasivo. Jogava, porque eu
rompi o ligamento do joelho e tive que fazer uma cirurgia. Então, é 1 ano sem jogar. Tem uma amiga minha lá, que é minha amiga muito da vida, eu continuo vendo muito. Mas tem uma outra que se tornou minha amiga lá. E eu, outro dia, mandei mensagem para ela. Falei, Isa, eu tô morrendo de saudade de você. Vamos almoçar? Ela tava viajando, falou, assim que eu voltar, a gente vai marcar de almoçar. Ainda não fomos. Mas teve esse interesse de ambas as partes. Porque o meu interesse nela, o beach tênis é o que faz a gente se encontrar. Mas eu acho ela uma pessoa incrível. Então, mas tem que regar. Senão morre. Eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal que está ouvindo, que a Ju já conhece, né? Eu tenho um grupo de amigos que se reúne para jantar e tomar vinho. Esse grupo acho que tem 22 para 23 anos. É bem antigo, bem antigo. É do tempo que não era nem moda tomar vinho. E esse grupo, ele é um grupo que foi renovado ao longo dos anos. Hoje são cerca de 10, 12 amigos. O nome é Confraria Pé na Jaca. Para dar uma ideia para vocês, que não tem nada de expert em vinho. Que lama. É gente que gosta aí, meter um pé na jaca, falar merda, falar de Corinthians, da Olimpíada, conversar de qualquer coisa, tomar um vinho e confraternizar. Esses amigos têm o cara que começou sendo meu advogado no tempo que eu estava no mundo corporativo. Tem caras que eram fornecedores da empresa que eu trabalhava. Tem caras que fazem academia atualmente comigo, aí viraram amigos e vêm tomar vinho. Isso se prolonga através dos anos. Então, aquele cara que foi meu advogado, aquele cara que foi contador, que fazia um trabalho para mim, virou meu amigo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Esse grupo, para que ele não morra, ele tem uma pessoa que é a catalisadora do evento, que junta, que chama o fulano dali... No caso, você, né? Que chama o fulano dali, que chama o fulano de lá, que faz acontecer. Para ser justo, não é bem assim. Eu sou o cara que não deixa eu esquecer da coisa. Por exemplo, se você sair, ela morre? Não sei. Eu acho que não. Hoje porque, não exemplo, mais, né? Mas no começo morreria. O Raul foi meu sócio. E deixou de ser sócio meu não precisa ter anos. Às vezes tem 2, 3 Hoje caras, mas tem os caras que puxam. Tem, sempre tem. Mas quando um desses caras não está presente, outro vai ocupar o lugar, porque já virou uma atitude do grupo, entendeu? Que é, olha, gente, um mês um cara vai escolher o vinho, outro mês o cara vai conversar com o restaurante para montar um menu a preço fixo, a um preço bom. Outro mês o cara vai pensar que, putz, eu vou viajar, vocês querem que eu traga vinho para a confraria? Porque agora já está formado, mas sempre vai precisar de uma pessoa que puxa para iniciar. Que é a Márcia lá no Espaço Felicidade, puxando o primeiro fio da teia, entendeu? Porque depois que o primeiro fio foi puxado, ela anda sozinha. Falamos muito já? Será que já Não, é outra coisa. Não falamos muito. Mas então, eu acho que sempre tem a pessoa que puxa. E eu acho que também... os relacionamentos, saber se relacionar é muito importante, porque quando você sabe se relacionar, você aprende o tom que você tem que falar com cada pessoa. Tom, não é só o tom. Para cada pessoa, você vai usar uma fórmula para que você consiga dela aquilo que você quer, né? Seja o que for. Isso já é pós-graduação em relacionamento. Eu vou te falar, por exemplo, eu trabalho com moda, que é um mercado que é muito difícil, assim, a parte de fornecedor, de mão de obra. A gente tem pessoas maravilhosas, mas são relações que você aprende a desenvolver. Por quê? Se a gente deixar à vontade, um monte de gente vai ser passada na minha frente e as minhas peças nunca vão chegar. Se você bater... Ainda é muito artesanal. Ainda é muito artesanal. Se você bater com tudo... Esgarça. Esgarça e vão embora. Então, encontrar esse meio termo de... firmeza e carinho, morde, assopra, tô dando meu exemplo, mas isso serve para todo mundo. É a mágica. Equilíbrio, né? É o que é. Equilíbrio. A gente, me lembro que até nós fizemos outro... gente, tem um monte de episódio bacana que vocês vão poder assistir. Quem não viu, pode ver. Um episódio que a gente falou de exagero. E que numa certa altura eu perguntei para você, mas Ju, eu sou já exagerado, mas sou equilibrado. Então, exagero significa você ama aquilo que você faz um monte, você extrapola em colocar sua competência na sua empresa, por exemplo. Mas você pode ser equilibrado apesar de tudo isso. Né? E posso ter momentos de desequilíbrio, e aí eu falo, exagerei, releva, tava com um monte de coisa na cabeça. A gente não é equilibrado o tempo todo, né?
tem que tentar ser, Tem que né? tentar E não vai ser. conseguir. Não vai conseguir, mas tem que tentar ser na maioria dos casos. Mas achar essa linguagem de cada... E é individual para cada ser humano. O que funciona com uma pessoa não funciona com a outra. Então, achar essa forma de falar com ela, de ouvi-la, é a mágica. É a inteligência emocional, né? É a coisa de também saber onde você vai desprender sua energia. Que às vezes, hoje em dia, você fala, vou bater boca por causa disso. Vai mudar? Já deu errado aqui. Me entregaram errado. Adianta eu brigar, discutir. Eu posso falar, vamos ter mais atenção numa próxima, mas tem coisa que não vale a nossa energia e só desgasta a relação. E isso a gente aprende com o tempo, né? E você sabe que isso está relacionado a teses de relacionamento vinculadas à cognição, a como a pessoa se expressa cognitivamente. Então, eu vou tentar lembrar aqui, mas parece que existem 3 tipos de perfis que estão relacionados ao sensorial. Existem pessoas que são mais auditivas, existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais táteis, que elas são de degustar o sabor, de experimentar alguma coisa. O ver, o ouvir não é suficiente, elas têm que encostar, mais ou menos isso. Quando você deteta o perfil das pessoas, você usa palavras relacionadas àquele sentido. Nossa, mas aí você tem que mentalizar muito isso, virar uma... Não, isso acho que isso acontece intuitivo. Isso é Os grandes vendedores, eu não vou dizer que eles plagiam, mas, por exemplo, você está assim, né? Eu sento aqui do lado e eu mimetizo o que você está fazendo. Eu pego a caneca, eu seguro a caneca, não pode Isso é legal? Isso é legal. Você não pode exagerar nisso, porque aí vira uma exploração desse teu conhecimento. Mas, intuitivamente, se eu mimetizo a forma como você está sentada aqui se expressando, eu gero empatia. Você mudou aqui. Jura? Opa! Jura? Eu ia achar que tá me imitando, eu ia ficar incomodadíssimo. Não, mas é sutil, Jô. É sutil. Por exemplo, eu não posso fazer tudo. Se eu fizer aqui, eu estou imitando. Fica ridículo. Mas se eu perceber que você, por exemplo... Fiz aqui. Eu, sem querer, eu faço aqui também. Você começa a me achar legal e não sabe por quê. Aí eu percebo que eu falo mais lento. Você conversando comigo, você que é apressadinha, você começa a falar mais lento. Gerou empatia. Se eu sou uma pessoa visual e você percebe que eu olho você nos olhos, você me olha também. Você não tem noção do que isso gera empatia. O negócio é imitar o cara. Não é imitar. Não, eu entendi, mas Imitar é fake. Não, aí percebeu que a canastrão. forma que ele... Mas você não consegue gerar empatia sendo você? Sem ter que... Você está sendo você. Não, sabe você que isso que eu estou fazendo? É doação, porque eu estou agindo do jeito que você gosta. Eu imagino que você gostaria que eu fosse assim. E eu sou assim para te agradar. Mas você não é genuinamente assim. Naquele momento eu sou genuíno, porque tem uma pessoa na minha frente que vai ficar mais à vontade se eu for visual. Então eu sou visual. Eu tenho na minha frente uma pessoa mais auditiva. Você está longe do microfone. Eu faço isso o tempo todo, porque eu sou preguiçoso, gente, eu encosto na cadeira e não dá para puxar o microfone junto. Então, eu tenho que imitar a Ju e ficar com a coluna... Imita, aproveita esse assunto e imita. Então, eu estou ereto aqui. Isso é mimetização. A mimetização não é uma forçada de barra se ela for espontânea, entendeu? Que é você reconhecer o tipo de pessoa com quem você está se relacionando e você usar o jeito que ela gosta de se comunicar para se comunicar com ela. É a mesma coisa das formas de amor que a gente falou aquela vez. É a mesma coisa. Mas eu acho que aquilo que eu falei também é um bom começo. Tenta selecionar aquilo que vale o desgaste, né? Que vale o embate. Porque tem muita coisa que não vale, você esgarça uma relação por uma coisa que já foi, que não vai adiantar. Então, assim, isso em tudo, né? Você já sentou do lado de uma pessoa e compartilhou momentos incríveis sem falar? Já, você pode estar do lado de uma pessoa vendo um pôr do sol, nascer do sol. Exatamente. Ou estar só deitado no mar, de barriga para cima, ouvindo a onda. Isso. Cada um então, lendo o seu livro. Isso é relacionamento. Isso já é pós-graduação, num nível tão sofisticado que não dá para você ter no começo de um relacionamento. Você não pode sentar do lado de uma pessoa que você acabou de conhecer e ficar mudo. Acabou o relacionamento ali. Mas quando você conhece intimamente... Mas depois de uma vida juntos, um amigo querido,
que você não via há muito tempo, aí você vai, você fala, putz, vamos tomar uma birita aqui, toma uma birita num certo momento. Vocês estão ouvindo, tem uma música de fundo, você está lá curtindo uma cervejinha. Vocês estão juntos curtindo uma terceira coisa. Isso é relacionamento no último nível de sofisticação. Quando você chegar nesse nível com uma pessoa, saiba que é um relacionamento que transcendeu. Esse relacionamento não vai morrer nunca mais. Um relacionamento que você consegue compartilhar momentos de silêncio é um relacionamento que sublimou. É o nível mais alto possível. É alguém que tem um nível de confiança que você pode ficar quieto do lado, a pessoa vai achar, tá bom, tá tudo bem. Tô adorando ficar quieto ao lado da Juliana aqui, porque ela é aquela minha amiga querida que só ela entende que no momento eu não quero falar. E quando você se decepciona num relacionamento e o vaso quebra, dá para colar? Olha, vamos pegar um vaso chinês. Eu vou contar uma história aqui que é uma história verdadeira, né? A minha mãe, ela tinha aqueles vasinhos, não é vasinho, era um potinho chinês, daquele chinês todo decoradinho, uma bandejinha, e eu acho que era um bolinho de chá. Fazia um conjunto de 3 coisas, o potinho, o bolinho e a bandejinha. Os 3 eram decorados com aquelas imagens chinesas coloridas e tal. Um belo dia, a empregada derrubou aquele negócio e quebrou. Aí meu pai viu aquele negócio no chão, pegou a vassoura e jogou fora. Quando a minha mãe chegou, minha mãe era professora, gente. Chegou à noite do trabalho, o que aconteceu com o meu conjunto chinês? Ah, quebrou, eu joguei fora. Ela foi lá no lixo, pegou, colou peça por peça. E eu me lembro, minha mãe já velhinha, e tava, não sei se você lembra disso, estava lá na sala dela, só eu sabia, a Márcia, os irmãos sabiam que aquilo tinha sido quebrado, jogado fora, e ela pegou e colou de novo. Então, por que eu estou fazendo essa alegoria para contar? Porque aquilo valia tanto a pena para minha mãe que ela se dispôs a catar cada caquinho e colar de novo. E às vezes ele não fica igual, mas ele pode ficar até mais bonito. Exatamente. Então, você tem que saber, nesse momento, avaliar se vale a pena. Se fosse 1 litro de leite, de vidro que Porque quebrou, tem muita gente que fala, fora. Né? Quebrou. Depois que quebra, fica com uma emenda. Mas às vezes fica interessante se for com aquele emenda. Teu vasinho chinês, você tem que ir no lixo catar e colar. Se ele for único. É isso, era único para minha mãe. Entende? Se é uma coisa que você vai lá e compra outro, se é um relacionamento que você vai lá e arruma outro para substituir, talvez você não faça. Mas se for único, você vai colar. Ju, se for um relacionamento que vale a pena, ele nunca pode ser jogado fora. Ele nunca vai ser substituído. Então, eu ouso dizer o seguinte, se você for atenta com os seus relacionamentos, todos eles deverão ser vasinho chinês. Agora, isso é difícil. Porque são muitos, né? São muitos, né? Então, você vai ter uma casa cheia de vasinho chinês? Sim, por que não? Sim, vai dar um mas baita vão ter trabalho. Os seus vasos mais queridos, né? Vão ter os vasos que você está usando mais. Agora, saindo da metáfora e voltando, porque eu dei uma volta e não respondi tua pergunta. Eu acho que dá muito trabalho colar o vasinho que caiu e quebrou. Dá muito trabalho. Então, você tem que pensar muitas vezes se você quer e se vale realmente a pena. Porque, às vezes, com todo respeito, deixa quieto. Mas se valer, eu acho que tem que ser colado real. O que eu quero dizer com colado real? Tem que ser aquela coisa que teve um problema, você perdoou genuinamente. Você não vai a cada esquina jogar na cara que aquilo uma vez aconteceu. Perdoei, esqueci o que aconteceu. Se você não conseguir esquecer e você for relembrar aquele problema toda hora, eu acho que aí não vai ser um outro desgaste para terminar numa outra rachadura. Que também tem o seguinte, né? Vamos falar um pouquinho de separações, que é um afluente desse nosso assunto. O nosso assunto aqui hoje é relacionamento, que é convergência. Mas em um certo momento da vida a gente tem divergências. A gente se afasta de pessoas. Eu tinha 2 sócios queridos que eu me afastei agora em dezembro, continuam amigos, nos relacionando, mas não são mais meus sócios. Então, não adianta, naturalmente a vida nos separou. E tá tudo bem, a gente tem que entender que foi um ciclo lindo que a gente fez junto, terminou. E que
terminar não significa um insucesso, muito pelo contrário. Não. Agora, amizades, né? Porque existem várias categorias de amizade. Sim. Tem aquelas amizades que são mais superficiais, que você vê eventualmente. Tem aquelas que são de uma vida, que misturam um pouco a sua família. Tem vários amigos seus que se tornaram amigos meus. Por tabela. Por tabela, porque são tão amigos seus que não tem como eu não ser amigo se a gente é íntimo, né? Esses você tem que catar os caquinhos e reconstruir. Não pode deixar quebrar. Mas se quebrar, cola. E cola com amor. Agora, quando é um desvio natural da vida, você se afastou, um cara que era amigo íntimo seu, ele mudou para a Polônia, para a China. Pô, você vai trocar o WhatsApp com ele, eventualmente, mas a vida te separou. Então, mantenha aquilo no seu coração, mantenha a lembrança. Porque as mas lembranças... você pode falar com essa pessoa, apesar da Pode, distância. mas não vai ser a mesma amizade que você tinha. Vai ser a mesma coisa, mas pode ser que ele volte daqui 20 anos. E quando é uma amizade assim, de uma vida inteira, daqui 20 anos você começa como chinês, se você tivesse visto ontem. Começa. Não precisa, não começa do zero. É como se tivesse visto ontem. Você tem algumas amigas? A Cris e a Dani, por exemplo? Não precisa explicar quem são. Passou anos sem que ver. Você passou férias na casa delas, uma vida. Eu me lembro que punha você no avião pequenininha, que você ia lá para Uberlândia passar férias na casa da Sirene com as suas duas grandes amigas. Hoje uma está em Brasília, a outra está em São José dos Campos e você está em São Paulo. E vocês continuam amicíssimas. De vez em quando você vai para Brasília, passa um fim de semana com elas e vai para um show. Aliás, vocês estão programando... Vamos para o show em Brasília. O show que vai ter em São Paulo, eu vou assistir em Brasília. Ou nós vamos tirar férias, vamos para a Bahia, elas alugam uma casa do lado e tiram férias juntos. Mas eu passei anos sem ver, sem falar, sem encontrar. Mas aí quando você encontra, é como se você tivesse visto ontem. Porque você criou um relacionamento com muita raiz. Esse é um pratinho chinês. Esse é um pratinho chinês. Que não quebrou, graças a Deus. Falamos pra caramba. Eu perdi a conta do tempo aqui. Acabou o seu tempo. Acabou meu tempo. Acabou o seu tempo. Gente, eu adoro falar. Ela fala mais que eu. É um inferno isso aqui. Eu falo mais que... Pessoal, eu falo mais que ele? Não! Tá? Mentira! Tem gente mentindo aí no fundo. Não tem, não. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho, indiquem para os amigos e vem muitos outros episódios por aí. Beijos. E mantenha os seus vasinhos chineses com todo carinho, porque vale total a pena. Tchau!